maio de 2016, a Vert chegou ao mercado como uma fintech, com a intenção de ser uma boutique do mercado de capitais. Bom, o tempo passou e hoje contamos com mais de 170 colaboradores. A ideia de boutique ficou para trás e agora o nosso foco é seguir avançando, com criatividade, seriedade e cuidado. Afinal, esses são os nossos ideais inegociáveis. Muito prazer, eu sou a Juliana Santiago, apresentadora da Rádio Vert, e em nossa segunda temporada vamos mergulhar naquilo que nos move, a nossa cultura e jeito de ser. Criatividade em processos estruturados. A criatividade está no DNA da Vert e se reflete em tudo o que fazemos. Ou seja, buscamos sempre dar um passo atrás para enxergar novas possibilidades e aplicar essas habilidades no nosso dia a dia. Mas como trazer a criatividade para as áreas mais processuais aqui dentro? Algo importante de se destacar é que a criatividade e a segurança se complementam em nossos times, ou seja, um não existe sem o outro. Nesse primeiro bloco, conversaremos com Andréa Barros da área de planejamento, onde nasce grande parte dos nossos processos na Vert. Andréa, muito obrigada por ter topado participar. Antes de tudo, eu vou pedir para você se apresentar e contar uma curiosidade sobre você. Então, oi Ju, oi pessoal. Então, eu sou a Andréa, eu sou diretora aqui na Vert desde 2021, inicialmente por projetos e processos, e desde fevereiro agora deste ano eu sou diretora da área de planejamento de pessoas e de facilities. Eu me formei em psicologia na Universidade Federal de Uberlândia, lá em Minas Gerais. Eu sou pós-graduada em gestão de negócios e, assim, eu tenho muitos anos de estrada de mercado financeiro já. Se eu juntar, assim, a minha formação, os meus valores, minha experiência, eu posso dizer que eu sou, assim, uma grande misturinha. Então, eu gosto de números, mas eu também, assim, amo gente. Eu curto um plano, uma estratégia, mas eu também procuro sempre estar, assim, atenta às minhas intuições, né? E, por fim, assim, eu sou da ação. Eu gosto de uma iniciativa, mas a afetividade sempre vai estar comigo. Assim, quando você me pergunta sobre uma curiosidade, é difícil, mas eu lembrei de uma história que eu acho que faz sentido, assim. Quando eu tinha 9 anos, eu ganhei a minha primeira motinha. Era uma mini motinha, uma mobilete, chamava Garelli Katia, era uma motinha importada. Aos 12, eu ganhei uma mobilete e aos 15, eu ganhei uma moto, CG 125. Então, eu aprendi desde muito cedo a pilotar moto. Mas pilotar moto, né, me ensinou muitas outras coisas, principalmente me arriscar com responsabilidade. Então, eu tenho comigo essa coisa de guiar minha própria vida, sabe, Ju? Então, eu sei na pele o impacto que a autoliderança ela pode ter na geração de oportunidades, tanto na nossa vida pessoal como na nossa vida profissional. Antes de nos aprofundarmos, você poderia compartilhar um pouco sobre o propósito da área de planejamento e, olhando para o nosso dia a dia, qual o impacto dela na Vert? Tá, claro. Bom, eu posso dizer assim, que a minha área, ela cuida literalmente dos bastidores que fazem a Vert funcionar bem e seguir crescendo de uma forma muito consistente, né? Então, a nossa missão aqui na nossa área é garantir que a Vert, ela tenha clareza de onde ela quer chegar. Na visão de planejamento, então, onde vamos chegar? Um time preparado e engajado na visão de pessoas, para fazer as coisas acontecerem. E um ambiente que apoie tudo isso com qualidade, né? Com segurança, com bem-estar na visão de facilities. Então, no dia a dia, o impacto, ele aparece de várias formas, como, por exemplo, quando a gente define uma meta, né, e a gente tem consistência de acompanhamento desta meta engajando toda a empresa. Quando uma decisão sai do papel de uma forma mais alinhada, é outro exemplo de como a gente pode impactar o dia a dia da Vert. Ou quando alguém do time, por exemplo, sente que está num lugar seguro, onde ele pode se desenvolver, onde ele pode crescer, onde ele vai ser ouvido com segurança. Isso também é um impacto que a gente causa. Ou então quando a gente vai para o escritório e tudo flui, tudo acontece como tem que acontecer, porque os bastidores,
estão organizados, porque estão funcionando com excelência, ou mesmo porque isso foi planejado para acontecer dessa forma sem que isso apareça. Então, no fundo, Ju, o meu time cuida de 3 pilares essenciais para que a Vert avance com consistência: visão de futuro, cuidado com as pessoas e solidez operacional. E fazer isso bem é o que permite às outras áreas de também fazer bem, de também brilharem, né? Porque ninguém entrega o seu melhor se o cenário estiver caótico, desalinhado ou desconectado do propósito maior. Bom, eu lembro que quando você chegou na Vert, não tínhamos uma área responsável por essas demandas. E hoje se torna nítido o nosso amadurecimento. Como você enxerga toda a transformação que ocorreu, tendo acompanhado tudo tão de perto? Quando eu cheguei aqui na Vert, a gente não tinha áreas estruturadas, né? Nenhuma área estruturada para cuidar de projetos, de processos e também de planejamento, né? Então tudo acontecia, sim, com muita vontade, com muita determinação, mas sem uma governança clara. Então, na prática, isso gerava muito retrabalho, gerava esforço dobrado e não tinha uma visão muito integrada de como as coisas tinham que acontecer. Mas não, né? Depois de quase 4 anos, né? Hoje as atividades de projetos e de processos, elas estão bem maduras, estão consolidadas, né? E elas estão fazendo parte já da rotina da Vert, vamos dizer assim. Então, isso mostra o quanto a gente cresceu e amadureceu. Já em planejamento, agora a gente está dando passos importantes, vamos dizer assim, né? Primeiros grandes passos importantes. Ainda a gente está distante de onde a gente quer estar, mas o que me anima é que a mentalidade ela já mudou com relação ao planejamento. Então hoje existe muito mais consciência sobre a importância de planejar, de priorizar, de acompanhar com consistência. A gente está construindo juntos, literalmente juntos. Toda a Vert está construindo, está todo mundo envolvido neste planejamento, nessa visão de metas e de acompanhamento. E isso eu acredito fortemente que é a base que vai sustentar os nossos próximos ciclos de crescimento dentro da Vert. Então, assim, acompanhar essa transformação de perto, nossa, e ter contribuído com ela, e estar podendo contribuir com ela, tem sido para mim uma experiência espetacular, uma das mais ricas, com certeza, assim, da minha trajetória profissional. E ver o amadurecimento acontecendo na prática, né, com gente engajada, aprendendo, evoluindo, isso é o que dá sentido para tudo. Muito bom. E uma outra dúvida é como equilibrar inovação e segurança ao mesmo tempo, garantindo que um não comprometa o outro. Esse equilíbrio entre inovação e segurança é um desafio grande em planejamento, né? Especialmente no nosso contexto. Por quê? Porque a gente atua no mercado que é regulado, mas também num contexto, no mercado, muito exigente do ponto de vista de agilidade e de diferenciação. Então, na minha visão, a gente não tem que escolher entre um ou outro, tipo segurança ou inovação. O segredo, na minha percepção, está na gente criar um espaço seguro para inovar. E entendendo que o planejamento entra exatamente aí, ajudando a gente então a desenhar esses caminhos, onde a inovação ela não vai acontecer no improviso, mas sim no propósito, no controle, né? Então a gente pode e a gente deve testar coisas novas, pilotar soluções, sair do padrão, mas com governança, com acompanhamento, com aprendizado sistematizado, incorporado ao processo. Então, assim, Ju, no fundo, entender que a segurança, ela não é o oposto da inovação. Ela é o que sustenta a inovação. E o planejamento é essa ponte entre o novo e o possível. Aquilo que a gente sonha e aquilo que a gente entrega concretamente. Com certeza você já deve ter visto muitas ideias, mas a minha dúvida é: existe alguma ideia criativa que você viu mudar completamente algum processo dentro da Vert? Com certeza, assim, muitas vezes, na verdade, porque a ideia criativa que transforma o processo, na verdade, não é aquela super complexa ou aquela revolucionária. Geralmente, em processo, é algo muito simples, né? Aquilo que nasce, às vezes, da escuta do time, da observação do que pode ser feito de uma forma mais leve, mais ágil, mais fluida. E na Vert, já vi isso acontecer algumas vezes, muitas vezes. Mas quando alguém, né, percebeu
que um determinado fluxo estava travado por um detalhe que parecia pequeno, mas impactava o trabalho de várias áreas, aí está a grande magia, vamos dizer assim, né? Então a solução veio de uma sugestão, às vezes, muito simples, que melhorou a comunicação entre os times, que reduziu o retrabalho e deu mais agilidade ao processo. Então, para mim, isso é criatividade na prática, né? Encontrar novas formas de fazer o que já existe, mas com eficiência, com clareza e, né, principalmente com impacto no dia a dia. Então, criatividade nesse contexto é muito sobre pensar diferente para fazer melhor aquilo que já se faz. E isso pode e deve vir de qualquer um de nós, independente de cargo, independente de área. E essa cultura é que a gente vem fortalecendo cada vez mais. Agora nós já estamos chegando ao fim, mas a minha última pergunta é: como a criatividade se manifesta no dia a dia da sua área, considerando que processos estruturados geralmente seguem um padrão fixo? Bom, essa é uma pergunta, Ju, que é bem importante, porque muita gente ainda associa criatividade a algo caótico, livre de regras, por exemplo, né? Então, quando na verdade a criatividade também deve existir dentro de uma estrutura. E nas minhas áreas, planejamento, pessoas, facilities, ela aparece justamente nesse lugar, na forma como olhamos para os desafios no dia a dia, e aí a gente busca soluções que façam mais sentido para a nossa realidade aqui. Então, por exemplo, em planejamento, a criatividade pode estar em como a gente adapta a nossa metodologia de acompanhamento de metas, por exemplo, para a nossa cultura, para o nosso momento, né? Na área de pessoas, a criatividade pode se manifestar em muitos momentos, praticamente o tempo todo. Por exemplo, na forma como a gente desenha experiências de desenvolvimento, lá desenhando a Univerte, por exemplo, escutando o time, criando rituais que fortaleçam a cultura, como, por exemplo, Vozes da Verte, ou como a gente lida com conflitos no dia a dia, necessidades, conflitos no dia a dia, né? Em facilities, por exemplo, muitas vezes, que é vista geralmente como uma área, né, mais operacional, também existe espaço para a gente ser criativo. A gente pode pensar novos usos para os ambientes, a gente pode criar soluções práticas que melhorem a rotina de quem está vindo no escritório, e sempre tem uma novidade por aqui para atender melhor as pessoas, né, com mais conforto, com fluidez, enfim, cuidando do bem-estar de cada um de nós aqui. É isso. Amamos ter você hoje em nosso episódio, Andréia. Muito obrigada mesmo. Criatividade e inovação na tecnologia. Bom, se existe um lugar onde a criatividade e a resolução de problemas andam de mãos dadas, esse lugar é a tecnologia. Criar sistemas, transformar desafios em soluções e buscar inovação está no DNA da nossa equipe de tecnologia. No segundo bloco, falaremos sobre como os desafios do dia a dia impulsionam soluções criativas. Muito bem-vindo, Thiago. Para começar, você pode se apresentar e contar uma curiosidade sua? Sou o Thiago, sou CTO da Verte, trabalho aqui oficialmente como executivo desde 2021. Né? Antes disso, minha relação com a Verte ela começou eu como prestador de serviço, né? Tinha minha empresa Hyperspace, que é uma fábrica de software. A nossa relação evoluiu bastante até que a Verte adquiriu a nossa empresa para, de fato, investir ali na consolidação da área de tecnologia na empresa. Cá estamos até hoje. Hoje o time aí passa de 50 pessoas, né? Então, cara, o investimento e a evolução foi rápida e a gente tem colhido bons frutos disso. Eu tenho uma cachorrinha chamada Luna, né? Sou casado com a Bruna e eu tenho uma filha também, bem novinha, de 5 meses, chamada Isabela. Tem sido uma experiência fantástica essa e transformadora como pai. E uma curiosidade sobre mim, cara, eu toco guitarra desde os meus 16 anos de idade. Bom, a minha primeira pergunta é: qual foi o maior desafio técnico que você enfrentou na Verte e como a criatividade ajudou a superá-lo? Legal, boa pergunta, Ju. É engraçado, né? A Verte aqui, ela tem um ambiente propício para a criatividade, né? Porque a gente tem desafios técnicos dos mais diversos, né? Eu diria assim que não seria um desafio técnico, mas o maior desafio seria a visão integrada que a gente precisa ter das aplicações e serviços, né? Que a gente precisa sempre manter ali sincronizadas, tendo esse cenário bem diverso de prestação de serviço fiduciário, né? Então a Verte hoje tem lá
a securitizadora, a gestora da TVM, né? Então, assim, cara, é difícil você conseguir ter essa orquestração de desafios bem feita, né? Essa visão integrada mesmo de solução técnica. Então, pensa comigo aqui, quando a gente fala de processamento de recebível, a gente tem lá o desafio do volume de dados. Quando a gente fala de regulamentação, a gente tem todos os informes lá para a CVM e Banco Central. Quando a gente fala de segurança da informação, a gente tem que estar muito atento com a LGPD. Quando a gente fala de eficiência, tem automação de workflow. Quando a gente fala de integração, cara, a gente tem muitos players no mercado que eles precisam estar juntos, integrados para fazer uma operação dessa de mercado funcionar legal. Então, você tem muitos desses desafios, né, de normalização de dados, como que a gente integra de maneira eficiente, se a gente vai fazer uma esteira ali que a informação tem que estar atualizada em tempo real, ou o mais próximo disso possível, como que a gente funciona junto ali nesse ecossistema de parceiros, né? Então, não tem como você resolver tantos desafios, né, sem a criatividade. E aqui na Vert, a gente usa ela pensando assim, putz, como que a gente pode se comunicar da melhor forma possível para reduzir o gap contextual que pode existir entre os times, né? Dado essa diversidade muito grande de desafios. Então, a gente criou ali uma visão de arquitetura funcional que ela conecta com nossa cadeia de valor de processos, né? Então, desse modo, a gente consegue correlacionar sempre que contexto que o processo ou uma nova feature que está sendo desenvolvida está inserida, comunicar e endereçar ela da maneira mais eficiente possível, né? Então, quando a gente fala de endereçar também, a gente está falando ali que hoje os times aqui da Vert, os squads que a gente tem aqui dentro, eles são delimitados ali por objetivo, né? E tipos de demanda. Então, a gente consegue estar sempre conectando isso, né? Uma nova feature, uma funcionalidade, uma melhoria, como que a gente está conectado na nossa cadeia de valor, como que isso reflete a nossa arquitetura funcional, e aí a gente consegue ter uma estratégia mais adequada ali. Nossa, muito bom. E olhando agora para a equipe de tecnologia, como você mantém um ambiente favorável para a inovação no dia a dia? Primeiro, né? Nosso mantra aqui ele é usar a tecnologia adequada para resolver o problema, né? E não ficar preso num stack específico. Então, sei lá, a gente tem back-end em Python, a gente tem back-end em Go, cara, depende muito, né? Do contexto, do desafio que a gente tem que resolver ali. Esse tipo de pensamento, ele dá liberdade de proposição de solução, ele dá liberdade de experimentação por parte do pessoal, por parte do time, né? Então, a gente não restringe, né? Isso não deixa isso cravado na pedra, a gente dá essa liberdade. A gente tem aqui também um squad de inovação, tá? Que ele é integrado entre a área de tecnologia e a área de negócios. Nesse fórum, o pessoal traz oportunidades de inovação ou melhorias, né? E os times, eles pensam juntos ali, negócio com tecnologia, como implementar, né? Então, a gente tem alguns casos legais aqui de que saíram desse fórum, desse squad. Fora isso, a gente sempre tenta estar com o radar ligado ali para as novas tecnologias, como que a gente pode trazer elas para o dia a dia, né? Acho que o grande exemplo do momento aí é o uso da inteligência artificial, né? Mas, cara, como que eu trago isso para o dia a dia sem também ser uma coisa... vou colocar por colocar, é uma tecnologia emergente, eu vou colocar aqui. Então, a gente estressa ali, putz, como que eu realmente vou ganhar algum tipo de eficiência usando essa nova tecnologia no meu contexto? Né? Aqui, por exemplo, a gente criou uma solução bem legal de extração e normalização de dados para arquivos, né, e documentos não estruturados. Então, isso é uma coisa que acontece muito no nosso dia a dia. A gente tem uma demanda altíssima para conseguir extrair dados, às vezes, de arquivos diversos, né? E a gente sempre tem que ter um input mais normalizado possível ali nos nossos sistemas, né? Então, isso foi um ganho de eficiência muito grande que a gente teve na aplicação de IA aqui dentro. Então, esse é um exemplo, mas, cara, a gente está sempre olhando aí para o mercado para pensar numa forma de trazer para a nossa rotina. Agora, minha última pergunta é olhando bem assim para o futuro, tá? Existe alguma tecnologia emergente que você acha que poderia transformar o nosso mercado nos próximos anos? Preciso falar, tá, sem dúvida, da blockchain, né? Que embora aqui na Vert a gente já esteja explorando ela, participando ali do Lift Challenge do Banco Central desde 2022, foi só no ano passado que a gente estruturou nossa área de Digital Assets aqui. Quem estruturou ela foi a Vitória, né, nossa sócia aqui. A gente trouxe o Gabriel Braga do mercado aí para liderar a área de Digital Assets. Então, a gente está investindo bastante nisso. A gente está muito imerso no assunto. A gente participa dos fóruns de inovação, né? A gente participa do Finasbac lá com o Banco Central. A gente participa de discussões da CVM, grupos de trabalho, né?
fora a interlocução que a gente tem aí com outros grandes players do mercado. Então a gente vê ali que agora, nesse momento, tem um interesse muito real ali, bem forte das instituições, em realmente ter um caso prático, aproveitando o melhor da tecnologia para inserir nesse mercado, tá? Acho que vale muito a pena ficar de olho aí nos próximos passos da Vert nessa frente. A gente está investindo bastante e tem tido resultados muito legais. Tiago, muito obrigada por ter topado o convite de compartilhar todo o seu conhecimento aqui com os nossos ouvintes. Muito obrigada mesmo. O papel do design na tradução da criatividade. Se a criatividade nasce no processo e se materializa na tecnologia, é no design que ela ganha forma e significado. Nossa equipe de design tem a missão de traduzir conceitos, ideias, valores em algo tangível e funcional. No nosso último bloco, falaremos sobre como essa área traduz a identidade da Vert e como a sua atuação impacta tanto o público interno quanto o público externo. Para nos ajudar a nos aprofundar, contaremos com a ajuda de Gabriela Yoshiasu. Não sei se pronunciei corretamente. Mas bom, Gabi, como de costume aqui, eu vou pedir para você se apresentar e contar uma curiosidade sua. Oi, Ju, obrigada por me chamar. Bom, pessoal, me chamo Gabi e trabalho na área de comunicação e design. Uma curiosidade minha é que eu tenho um Instagram de desenhos feitos por mim e o @ é o Illustrander_, se vocês quiserem seguir lá. Nossa, muito bom. Inclusive, acompanho todas as postagens. A minha primeira pergunta é como a equipe de design trabalha junto com outras áreas para garantir que a comunicação ela seja mais clara e impactante. Bom, em relação aos layouts do sistema da Vert, a gente trabalha bastante com padronizações e por isso temos o nosso Design System, que torna a nossa comunicação entre as áreas de tecnologia mais clara. Para os materiais de comunicação, a gente usa o nosso Brand Book, que nada mais é do que um manual de identidade da marca, né? Tendo diretrizes de como utilizar o logo, as cores, fontes, tom de voz, etc. E eu acredito que isso garante uma comunicação clara entre design e a empresa como um todo, do que seguir e o que não é uma boa prática. Nossa, é incrível esse trabalho. E para finalizar, eu gostaria de entender melhor se existe algum projeto que exemplifique bem o impacto do design na percepção da marca. Então, Ju, eu acho que o nosso rebranding foi um projeto que gerou grande impacto na percepção da marca da Vert. A gente não mudou o logo em si, mas sim os elementos e as cores que utilizávamos antigamente, né? Nessa nova identidade, ela foi baseada na Bauhaus, que foi uma escola de arte alemã, que teve como sua influência mais importante o modernismo. Então, no nosso caso, a gente deixou de usar as ilustras de bonecos, os textos usando fontes em maiúsculo, deixamos também de usar todas as cores da nossa paleta, né, e trouxemos as formas mais simplificadas. Hoje a gente usa alguns tons das cores principais da Vert, e estamos gradualmente seguindo para uma linha mais clean, mais moderna para a marca. E ao mesmo tempo com seriedade, né? A Bauhaus, ela tem como característica o processo industrial e padronização. Então, outro ponto importante na nossa identidade foi criar algo que fosse facilmente reproduzido e de fácil adaptação quando necessário. Em nosso próximo episódio, abordaremos mais um dos nossos valores, seriedade. Até mais!